Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas. Título: das reuniões em geral. Item 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte as esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião em todo o coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações que se divertem com as façácias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. O que se pede aos espíritos, a predição do futuro que se lhe põe à prova, a perspicácia em adivinhar as idades, ou o que cada um tem no bolso, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. Tais reuniões são sem consequência, mas, como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes e em geral de bom humor e bastante joviais, dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de um grande capital pela de alguns de seus quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores são mais sérios do que os atores. Quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria truões. Porém, cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas, porque seria misturar o sagrado com o profano. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo muito curioso e não instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. Quando ainda outra coisa não viram e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, porquanto nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente, imaginam a existência de subterfúgios. Já outro tanto não se dá como os que hão estudado. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos. Lhes determina a completa convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobri-los. Nada obstante, as experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível, e para muita gente constitui poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só não logra iniciar a quem quer que seja na ciência espírita, do mesmo modo que a simples inspeção de um engenho mecânico não torna conhecida a mecânica de quem lhe saiba as leis. Contudo, se fossem dirigidas por método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a este ponto. As reuniões instrutivas
apresentam um caráter muito diverso. E como são as que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos os espíritos cuja manifestação se desejam, são de natureza especialíssima, que não podemos o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal. Quem quiser obter boas coisas, precisa dirigir-se a bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, a assembléia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores, não virão, como não viriam quando vivos. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a componham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Vão às sessões experimentais os que queiram ver. Vão às reuniões de estudo os que queiram compreender. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem desprezados por homens que se reúnem para estudar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas, embora de menor relevo. Nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não compareceram dominados por toda a presunção de infalibilidade. Constitui um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé com relação ao mérito do que alcançaram. E facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm um caminho aberto quando apenas lidam com o cego. Por essa razão é que afasta o seu médium de toda fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem sem dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que, apreciando com sangue frio
e imparcialidade às comunicações lhes abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo eles não possam ver. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma a mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Temos dito que o médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, tudo na maior boa-fé. É por isso que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros, de acordo com estes dois adágios. 4 olhos veem mais do que 2. E ninguém é bom juiz em causa própria. Desse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtenha em particular, aceitar, agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação, quanto o seu amor próprio nada tem que ver com o caso, pois que não é o seu o que lhe sai da boca, ou do lápis, e que mais responsável não é por isso do que o seria se lesse os versos de um mau poeta. Insistimos nesse ponto porque, assim como esse é um escolho para os médiuns, também o é para reuniões nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocível do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Julgamos já ter expendido observações suficientes, de modo a lhe tornar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão, se o médium não a puder reconhecer por si mesmo. Um dos mais evidentes é, da parte deste, a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Os médiuns obsidiados que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará enquanto não se achar em condições favoráveis. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima no número 231, sobre a influência do meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhes são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é esta proposição para que precisemos insistir. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for.
Se houver compreendido bem o que foi dito, pergunta número 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados de nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção, terá necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos estes pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, e que não pode dar-se sem a concentração. Por outro lado, o espírito enxergando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há convencido dessa verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradáveis ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com o homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe duplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais fortemente do que estes sofrem sem dúvida a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para uma maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam toda essa precaução. Mas então ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, é fácil de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para este número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e bulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos de expender. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas, sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são os espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer senão ouvir o que eles queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente e comparecer é raro faltarem. Alguns mesmos há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de um quarto de hora. E, se são eles que marcam o momento de sua reunião, fora inútil chamá-los antes deste momento. Acrescentemos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Mesmo fora da hora predeterminadas,
Podem eles, sem dúvida, comparecer-se e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito, quando isso nos secunda a fantasia, e principalmente sem motivo sério. Como não se acham adstritos a se submeterem aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. É então que ocorre transformarem-lhe outros o lugar e o nome.